Eu queria que vocês abrissem na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, a partir de versículo 4, por favor. Esse vai ser o nosso texto principal para hoje, onde a gente vai embasar tudo que a gente vai falar. Tem algum aluno da escola de ministros desse ano que foi aluno meu? Glória a Deus. Prazer revê-los. Infelizmente eu tive que vir um pouco mais arrumado hoje, mas é a vida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando encontrar pode dizer amém? Amém. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos sabem, Ele é único? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, esse mesmo versículo foi citado pelo próprio Jesus quando ele foi indagado no Novo Testamento sobre qual é o maior mandamento da lei. A resposta de Jesus para essa pergunta foi: amarás a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Amém? Agora, quantas pessoas aqui já ouviram falar ou já leram aquele livro chamado 5 Linguagens do Amor? Levante sua mão, ok? Então, pela quantidade de mãos, parece que é mais ou menos a metade que tem algum conhecimento sobre isso. Esse é um livro, acredito eu, que seja um best-seller, escrito por Gary Chapman. E a ideia por trás desse título é que ele procura mostrar 5 maneiras que pessoas interpretam amor para elas, pessoalmente. Dessas 5 linguagens de amor, ele descreve sendo o seguinte: palavras de afirmação, atos de serviço, receber presentes, tempo de qualidade e toque físico. Quando eu penso no meu próprio casamento, a minha esposa, eu já sei logo de cara qual é a linguagem de amor dela. É atos de serviço. Se eu quero conquistar o coração da minha mulher, é simples. Basta arrumar a cama e lavar a louça. Eu já ganhei beijo, já ganhei carinho, eu conheço a linguagem de amor. Outras coisas eu posso fazer, coisas que eu acho que são tremendas expressões de amor, mas ela está esperando ver aquele ato de serviço feito, porque na mente dela opera assim. Já eu, por incrível que pareça, talvez para alguns de vocês, é o toque físico, né? Porque tem algumas pessoas que acham que americano é frio. Americano não é frio coisíssima nenhuma. Eu sou bem caloroso, bem carinhoso. Eu sou talvez mais ainda do que muitos brasileiros, né? Essa é a minha linguagem de amor. Eu até expliquei para os alunos na escola de ministros que às vezes minha esposa, ela quer resistir o carinho, porque ela está varrendo, passando pano, está suado, mas eu não quero conversa. Porque a minha linguagem de amor, eu quero agarrar, eu jogo ela às vezes, seguro e prendo ela enquanto eu estiver beijando à vontade. Porque o homem tem que mostrar quem é que manda em casa de vez em quando. É muito importante isso. Mas qual é a razão que eu estou falando sobre tudo isso? Muito simples. Porque talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas o nosso Deus, Ele também tem suas próprias linguagens de amor.
E essas linguagens de amor, creio eu, estão expostas aqui nesse versículo. Deus, Ele quer ser amado, não de qualquer jeito. Ele quer ser amado por nós, de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas coisas com você hoje de manhã. Eu creio que vai ajudar você a atingir o objetivo que Deus espera de cada um de nós. Em primeiro lugar, Deus quer ser amado por todo o nosso coração. Eu lembro que eu ministrei lá em Aracaju certa vez, e eu estava falando sobre a questão do coração, essas coisas. E uma pessoa me surpreendeu depois do culto e disse: pastor, eu ouvi sua pregação, mas eu tenho uma dúvida. Ela disse: o que significa amar ou orar de coração? E talvez pareça simples, mas aquela pergunta me pegou para explicar como é que ora de coração. Eu fiquei sondando, pensando, disse, como é que eu explico isso? E eu não consegui. E quando eu estava pronto para desistir, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse: sinceridade. Orar de coração, amar de coração, é fazer isso com sinceridade. E sabe, muitas pessoas oram de fato, mas nem todos fazem isso com sinceridade. Foi exatamente isso que Jesus disse sobre os fariseus e os escribas em Mateus capítulo 15. Ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, se o nosso coração está longe de Deus, está óbvio que nós não estamos amando-lhe de coração. Vocês estão comigo? Esses hipócritas estavam até dizendo coisas amorosas para Deus, mas por trás das suas palavras não havia amor sincero e genuíno. Quantos sabem que você pode dizer todas as coisas certas, mas o seu coração não está conectado com nada delas, nem numa delas? Alguém aqui gosta de filme romântico? Né? Eu só vi As Mãos de Mulheres e Pastor Marcelo. A maioria das pessoas que gostam de filmes românticos são as mulheres, né? Homem normalmente gosta de filme de quê? Ação. Mas tem filmes românticos que a gente assiste às vezes e você vê que tem um casal que está fazendo declarações de amor e carícias e afetos e aquela coisa linda, e parece que é o sonho de todo casal. Só tem um detalhe: é tudo mentira. Aquele pessoal está como ator e atriz, não estão fazendo nada além de cumprir o papel de personagem. Sabe que tem alguns atores que estão beijando atrizes e os dois nem se gostam. Na verdade, eles só estão fazendo aquilo para ganhar um salário. É totalmente fictício. E tem mulheres que assistem, se comovem, até choram. Mas é tudo uma farsa. Quantos sabem o que eu estou falando? Então, a razão que eu usei esse exemplo é porque a palavra hipócrita significa literalmente ator. Quando Jesus usou a palavra hipócritas, ele estava dizendo: vocês são um bando de atores. Assim como os atores de Hollywood falam declarações de amor que não são verdadeiras, há crentes que também falam coisas bonitas para Deus, mas que são apenas de boca para fora.
Às vezes a gente se confunde. Como é que uma pessoa que ora tão bonito, é tão eloquente na sua fala, ele conhece tantos versículos, mas parece que as coisas não encaixam na sua vida, porque Deus, Ele é profundo. Amém? Porque tem coisas que pode enganar a outras pessoas na superfície, mas a Deus ninguém engana. Ele sabe os que está dentro de nós. E observe que no versículo que eu citei para vocês, Jesus literalmente discerniu que o povo lhe honrava com seus lábios, mas que o seu coração estava longe dele. Ninguém falou isso para Jesus. Foi algo que ele mesmo discerniu pessoalmente. Agora, se Deus tivesse discernimento para saber se o que eles estavam falando era do coração ou não, quantos acham que Ele também tem discernimento para saber se o que nós falamos é de coração ou não? Eu tenho 2 filhos e eles têm 2 anos de diferença. E hoje já são grandes, meu filho tem 17, minha filha tem 15. Mas quando eram crianças, eu lembro momentos quando eles estavam brigados. Alguém tem mais de um filho e sabe o que eu estou falando? Brigados. E a gente tentando intermediar e tal. E finalmente eu falava para meu filho, Brandon, diga à sua irmã que você peça perdão à sua irmã. E ele fazia assim, perdoa. E eu dizia, Emily, diga ao seu irmão, eu te amo. Eu te amo. Quantos sabem que está na cara que isso não é do coração, coisíssima nenhuma. Eles estão falando só porque estão forçados a falar. Mas não é algo genuíno e sincero. Sabe, o que foi que Deus disse ao profeta Samuel, quando ele tentou ungir Eliabe como rei de Israel? Ele disse, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Se Deus consegue enxergar o nosso coração, então isso significa que Ele também sabe se as nossas palavras, se as nossas atitudes, se as nossas ações são do coração ou não. O que não é de um coração sincero, escute bem no que eu vou falar. O que não é de um coração sincero, para Deus não vale. Por mais bonito que seja, por mais impressionante que seja para as pessoas ao redor, Deus quer a sinceridade do coração da gente. Nós vemos um exemplo disso numa história que o próprio Jesus contou. Eu não vou pedir para você abrir por questão de tempo, mas é uma parábola em Lucas 18 que diz assim: propões também nesta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé e longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora observe que no que se trata de eloquência no falar e de boas obras, o fariseu estava muito na frente do publicano. Este homem tinha tudo, menos o principal. Diga para seu vizinho, menos o principal.
o coração dele não estava conectado ao que ele falava e fazia. Inclusive, a própria passagem interessante que diz que ele orava de si para si mesmo. Olha que coisa, nem para Deus ele estava orando. Então, o publicano, mesmo tendo muito, ou não tendo muito para dizer, falou com o coração sincero e totalmente rendido ao Senhor. E foi este ato, com poucas palavras, que arrancou de Jesus um elogio e uma palavra de aprovação. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está procurando coisas extravagantes. Talvez você tenha olhado para o pastor Marcelo e outros ministros aqui e tenha dito, poxa, eu não tenho esse dom, eu não falo tão bem, tão eloquente, eu não tenho as ilustrações e exemplos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está procurando extravagância, não. Ele está procurando coisas simples, mas faladas com o coração cheio de amor e de sinceridade. Aleluia. Então, essa é uma linguagem do amor de Deus. Ele quer ser amado por nós de todo o nosso coração. A outra é que Deus quer ser amado por nós de toda a nossa alma. Como é isso? A alma consiste da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Então, amar a Deus de toda a nossa alma significa amá-lo com os nossos pensamentos, amá-lo com a nossa rendição e amá-lo com as nossas emoções. Salmos 19, 14 diz assim, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor. Agora, se é possível que os nossos pensamentos sejam aceitáveis a Deus, então é possível também que os nossos pensamentos não sejam aceitáveis diante de Deus. Às vezes, quando a gente pensa sobre pecado, a gente pensa no ato físico, como adultério e roubo e coisas que podem ser vistos. Mas Moisés falou sobre os pecados secretos. E eu creio que os pensamentos caem dentro dessa categoria. Deus se importa com aquilo que nós pensamos, tanto sobre Ele como também sobre a vida no modo geral. Você pode imaginar, eu fiquei pensando sobre isso certo dia. Você pode imaginar se os nossos pensamentos estivessem conectados a um alto-falante? Quantos sabem que iria dar muita confusão? Imagine, vem uma pessoa que você não vê há anos. Aí você vê, você diz, meu Deus, que coisa boa, quanto tempo, e você abraça, só que na sua cabeça você está pensando, meu Deus, como ele está gordo. Imagine se esse pensamento sai com um som e ele ouve. Quantos sabem que a gente iria ter muito inimigo se todos os nossos pensamentos fossem conhecidos para as pessoas ao nosso redor? Amém? Veja o que diz em Lucas 5:21. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz nitidamente que Jesus conhecia os pensamentos dos escribas e dos fariseus. Eu quero que você entenda hoje que por mais que você ache que lá no seu quarto, trancado, com a luz desligada, ninguém ao redor, você está pensando aquilo que ninguém está sabendo, pois alguém está sabendo.
Deus está lá. Ele conhece os nossos pensamentos. E é por isso que precisamos amá-lo, não somente com palavras, não somente com atitudes, mas Deus quer que nós o amemos com nossos pensamentos. Aleluia. O que nós pensamos é muito importante num relacionamento. Imagine um homem dando carícias na sua esposa e de repente, em meio a todo esse afeto que ele está dando para a própria mulher, sai da boca dele o nome de outra mulher. Agora eu pergunto, qual será a reação dela? Ela vai ficar feliz por causa do carinho e afeto que ele está dando a ela? Não. Ela vai ficar triste, porque enquanto ele tocava nela, ele estava pensando em outra pessoa. Observe que o pensamento tem mais peso do que o ato físico. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, por mais que falemos e façamos coisas boas, o que carrega mais peso para Ele são os nossos pensamentos. Ou nós poderíamos dizer as nossas intenções. Amar a Deus com a nossa alma significa amá-lo com os nossos pensamentos e amá-lo com as nossas intenções. Agora, outra faceta da alma é a nossa vontade. Quantas pessoas aqui são casadas? Levante sua mão. Os casados. Amém? Tem bastante aqui. Agora eu pergunto, como você que é casado, como você sentiria se o seu cônjuge nunca quisesse fazer nada que você quer? Nunca. Sempre tem que ser do jeito dela em tudo. Quantos sabem que em algum momento você vai começar a questionar o amor dessa pessoa para com você? Porque verdadeiro amor sempre haverá rendição. Um amor de verdade sempre vai ter momentos quando abre mão. Quando diz, sabe nenhuma, eu quero ir, mas você quer isso, eu te amo, vamos fazer do seu jeito. É assim ou não é? Então, Jesus, Ele mesmo demonstrou o grande amor dele para com Deus Pai quando Ele estava em Getsemane. A Bíblia diz que Ele falou, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Fica claro nesse versículo que a vontade de Jesus era diferente da vontade do Pai. Ao invés de Jesus fazer o que Ele mesmo queria, Ele resolveu subjugar a sua vontade à vontade do seu Pai. Agora, pense sobre isso. Se houve divergências na vontade de Jesus com a vontade do Pai, você pode ter certeza que vai ter divergências com a nossa vontade e a vontade de Deus, em diversos momentos. E são nesses momentos que nós demonstramos o quanto que amamos a Deus ou não. A nossa rendição à vontade de Deus é a nossa prova de amor por Ele. Vocês estão comigo? Mas se houver resistência da nossa parte, então estamos mostrando que amamos algumas coisas mais do que amamos a Deus. Qualquer coisa que você não está disposta ou disposto a abrir mão, quando você entende que Deus quer que você abra, aquilo ali você ama mais do que Ele. Por exemplo, tem um versículo que diz, aquele que ama pai e na verdade diz assim, aquele que não odeia
o seu pai, a sua mãe, e irmãos, e por aí vai. Né? Aquela palavra odiar significa amar menos. Aquele que não ama sua mãe, seu pai menos do que não é digno de mim. E tem pessoas até hoje que não cumpriram a vontade de Deus, não fizeram coisas que Deus literalmente mandou fazer, não é porque mamãe quer que eu faça tal coisa, não é porque meu painho, ele quer que eu siga tal caminho. Então, é uma demonstração de amor aos pais, à família, a coisas do que Deus. Obrigado pelo entusiasmo. O negócio ficou sério aqui agora, não foi? Veja o que diz em Atos 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, quem aqui já ouviu esse versículo uma vez na sua vida? Pelo menos, você ouviu. É um versículo que a gente conhece muito. E normalmente, quando é citado, a pessoa que cita para na metade. A pessoa que cita fala sobre como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o versículo não termina por aí. Logo em seguida ele diz, e que fará toda a minha vontade. Vocês estão comigo? Na verdade, o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus foi o fato de ele sempre fazer a vontade de Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus consistentemente sem que ele subjugue a sua própria vontade. Então foi isso que Davi fez com frequência. Ele conquistou o coração de Deus como resultado disso. Porque sempre que Deus queria algo e ele queria o contrário, ele subjugava a vontade dele para a vontade do Pai. E Deus olhou isso e disse, esse daí é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Então se você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, subjugue sua vontade, faça o que Ele pede, o que Ele quer, independente de qualquer coisa. Agora, outro aspecto da nossa alma, como nós falamos, são as emoções. Alguém aqui tem emoções? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Davi, ele não foi para a igreja religiosamente. Ele não estava batendo ponto. Ele não estava indo de qualquer jeito, não. Mas havia nele também uma expressão de emoções por causa do seu encontro com Deus. Quem chegou na igreja hoje alegre porque você estava na casa do Senhor? Aleluia. Emoções têm a ver com os nossos sentimentos. E nós não somos movidos pelo que nós sentimos. Mas isso não significa que nunca devemos sentir nada por Deus. Eu fiquei sabendo de um casal que estava tendo uma relação sexual. E em plena relação, a mulher começou a bater palmas. E o marido ficou totalmente confuso, assim, isso não era um momento na cabeça dele propício para isso, e mexeu tanto com ele que ele parou. E ele perguntou, filha, por que você está batendo palmas? Ela disse, não, porque tem um mosquito desgraçado aqui que eu estou tentando matar. Quantos sabem que ela matou muito mais do que um mosquito? Ela matou o momento. Porque para um casal que está numa relação sexual, não é um ato apenas físico. É um ato emocional, que envolve as emoções. E se as emoções da pessoa não estão também envolvidas, estraga o momento
de intimidade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que nós nos aproximemos dele com fé, mas ele também está interessado no nosso envolvimento emocional com ele. Deve haver alegria, paixão, fervor na nossa relação. Você acha que Deus se anima quando a gente chega em oração e diz: oi, Senhor, bom dia. Será que eu já terminei? Não. E aí, tudo bem, pai? Pois é, Deus é bom. Como você se sentiria? Você foi criado na imagem, na semelhança de Deus. Se você não gosta, Deus também não vai gostar. Ele quer que a gente já conversou com aquela pessoa e ela está ligada, ela está assim, e ela reage, e ela interage, dá gás para você falar mais, né? É gostoso aquele momento, pois Deus quer isso. Aleluia. Tem muita gente que está entediando a Deus. Dizer, eu orei 1 hora hoje. Pois é, sou crente. E Deus está pensando, e foi meio miserável também. Para mim foi muito ruim. Por quê? Porque é aquela coisa seca. Agora, deixa eu dizer, irmão, eu entendo que tem momentos que no início, às vezes, a gente precisa romper pela fé. Eu também sou humano. Nem sempre tem momentos que eu quero orar. Sério? É verdade. Tem momentos que eu não quero vir na igreja, não. Quero ver a cara de nenhum de vocês. Mas a gente faz o quê? A gente age nesses momentos pela fé. E sabe uma, não importa o que o meu corpo está sentindo, como é que eu estou, você vai para onde eu mandar. Vamos para a igreja. E a gente começa a usar a nossa boca e diz, vai ser assim, assim e assado. E se você agir em fé por tempo suficiente, aí sim vai romper alguma coisa e as emoções vão acompanhar. Você entrou triste, você saiu alegre. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus quer ser amado por nós de todo o coração, de toda a nossa alma e por fim, de toda a nossa força. Diga força. Agora, esse último ponto tem várias aplicações. Por exemplo, uma das formas que amamos a Deus com a nossa força é por meio de dízimos e ofertas. Aquilo que o pastor Marcelo estava ensinando hoje. A maioria dos nossos dízimos e ofertas vem do nosso salário. E o nosso salário é resultado do esforço do nosso trabalho. A gente talvez não para refletir muito sobre isso, mas toda vez que nós damos o nosso dízimo ou uma oferta especial, estamos literalmente condensando dentro de uma dádiva só, horas e horas do nosso trabalho e do nosso esforço físico. E o que Deus recebe, mais ainda do que o dinheiro em si, é a consagração do nosso esforço dado a Ele. Então, amamos a Deus com a nossa força, quando nós contribuímos financeiramente à sua obra e às suas coisas. Eu quero ler para você em João 21, e eu não estou pedindo para você abrir nada, mas por questão de tempo mesmo, né? Mas eu te garanto que está na Bíblia, viu? Eu não estou inventando não, que está lá. João 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, então apacenta os meus cordeiros.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia então as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Observe que toda vez que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava ou não, ele finalizava dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se Pedro realmente o amava, então ele provaria esse amor com atos de serviço. A outra maneira de amar Deus com a nossa força é quando estamos servindo na sua obra. Seja no departamento infantil, no diaconato, no trânsito, no louvor ou em qualquer outra área. Quando nós servimos na obra do Senhor, estamos usando as nossas forças físicas em prol do reino de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, diga comigo, amados irmãos. Você vai entender porque isso é importante daqui a pouco. Ele disse: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Observe que Paulo não está falando aqui sobre ou para pastores. Ele não está falando sobre evangelistas. Ele não está falando para missionários. Ele está falando para os irmãos. Tem algum irmão em Cristo aqui? E para esses irmãos, ele disse: seja abundante na obra do Senhor. Diga para o seu vizinho, ele está falando para você. Agora eu pergunto, eu não quero que você responda: será que você está sendo abundante na obra do Senhor? Tem pessoas com 5, 10 anos de igreja e não faz nada. Amém. Até hoje. Eu vou dar um apelo depois. Não é só para aceitar Jesus, não. É para começar a trabalhar na igreja. Fazer alguma coisa para a obra. Pastor Marcelo deve ser bombardeado depois desse culto. Pastor, eu estou querendo servir. Diga aí, onde precisa de alguém. Amém. Abundantes na obra do Senhor. Todo cristão não tem que estar no ministério tempo integral, mas todo filho de Deus precisa ser abundante na obra do Senhor, de uma forma ou de outra. E esse esforço físico que aplicamos na obra de Deus é uma manifestação exterior de um amor que nós carregamos no nosso interior. Amém? E eu quero chamar o grupo de louvor, por favor, nesse momento. E eu quero finalizar citando João 14, versículo 15, aonde Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Está na cara, não está? Muito simples. A última maneira de amar Deus com as nossas forças é quando nós nos empenhamos a praticar a palavra de Deus. Tiago falou para ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A versão mensagem traduz esse versículo da seguinte maneira: se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a palavra. Você não pode amar a Jesus
sem amar a palavra. E se você ama a palavra de fato, então você naturalmente vai se empenhar a fazer o que ela fala, o que ela diz.